gente tem a nossa convidada aqui de hoje, a Nayara. Olá, Seja gente, tudo bem? Nayara, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Muito programa. Obrigada. Tem um gato aí, né? É um gato ou um cachorro? A cachorra, gente. Uma cachorra, é. Não dá para pôr ela, põe ela no chão, ela sobe de volta. Tudo bem, ela quer participa. Pois é. Participar. Eu tenho um gato que às vezes aparece na tela aqui também. Então, o gato às vezes faz isso também aqui. É o também, gato cachorro. Também. Eles querem participar de todo jeito, né? Sim. É um barato. Bom, Nayara, eu quero começar assim, né? Pedindo para você se apresentar aqui para o nosso público, né? Falar um pouquinho aí da sua trajetória. Agradeço aqui o convite de vocês, né? Me chamo Nayara, eu sou fundadora do Joga Amiga, né, que hoje é a maior escola de futebol para mulheres do Brasil. Né, estamos com mais de 600 mulheres aí jogando futebol conosco, aprendendo, né, e todas adultas, a gente atende acima de 18 anos. E a gente sempre trabalhou pela visibilidade do futebol de mulheres, né? Então, desde a cobertura, de tentar ir pessoalmente assistir os jogos, de trazer notícias sobre isso e de fomentar também para que seja um esporte mais difundido, né? Não só para quem é profissional, mas para quem gosta de jogar, para quem ama futebol e sempre sonhou em praticar. A gente hoje é a porta que se abre para essas mulheres começarem a jogar, e não tem limite de idade, né? Então, o nosso trabalho já existe desde 2017, a gente vai fazer 9 anos esse ano, e seguimos aí na luta, né, para abrir esses espaços, para a mulherada jogar bola, e para poder também, enfim, ser um espaço acolhedor, ser um espaço legal para falar sobre futebol, né? Sim, e é um projeto enorme, né? Eu queria que você falasse aí, tem a participação de vários estados, em São Paulo também, de várias cidades, né? Tem um alcance muito grande. Hoje estamos com 36 unidades, né? Então, temos aqui em São Paulo, na capital, né? Eu sou de São Paulo, capital. Temos na Grande São Paulo também, então estamos em Osasco, Guarulhos, Santo André, enfim. Temos no interior, né? Hoje a gente tem uma unidade de Jundiaí, interior de São Paulo. E saindo de São Paulo, aqui do estado, a gente tem unidades em Belém do Pará e em Salvador. Então, são as nossas unidades, que são 4 unidades no total, né, que são as unidades fora do estado de São Paulo. E é isso, a gente continua abrindo portas para a mulherada, a gente tem aulas, né, então cada unidade tem uma técnica para poder aplicar os treinamentos. E seguir sendo um espaço não só de aprendizado, né, de jogar bola, de fazer um esporte, mas também de sociabilidade, né, de ser um lugar onde as mulheres podem se conectar, podem conhecer, conseguir empregos novos, enfim, indicar trabalhos. A gente tem uma comunidade imensa, né, que junta todas as mulheres do Joga Amiga, e a gente troca muitas figurinhas ali, né, de trabalho, de indicação, de ajuda, enfim. O que a gente tenta fazer é esse trabalho de comunidade mesmo, né? Não só ser só futebol, que a gente sempre fala, né? Nunca é só futebol, né? E a gente tenta abrir, né, o Joga Amiga como esse trabalho de comunidade também, não só focar nos treinos, que são muito legais, mas eu acho que o futebol traz coisas muito, muito variadas para nós, né? Bacana. E aí, falando, né, do futebol feminino, né, você que é uma grande incentivadora do futebol feminino, tanto com a ação da Joga Amiga, mas também com a sua participação, né, nas Olimpíadas, a sua cobertura, queria que você falasse um pouco, porque eu estava lendo sobre a seleção feminina e me chamou a atenção o quanto que a gente, né, ser mulher, né, o quanto que as mulheres têm que enfrentar, inclusive para poder estar na mídia, né? As jogadoras da seleção feminina começaram, na primeira Copa que elas participaram, com restos de camisas
da seleção masculina, inclusive, né? Acho que uma das grandes lutas dentro da seleção feminina foi ter o próprio uniforme, né? Que isso seria impensável para qualquer time masculino, não digo nem só da seleção. E aí eu queria que você falasse um pouco isso, né? Dessa evolução que a gente teve, embora ainda possa crescer muito mais, porque e vejo o seu trabalho aí, Joga Amiga, com um potencial grande para isso, né? Da gente poder profissionalizar mais jogadoras e empoderá-las também politicamente, enfim. Você falasse um pouquinho sobre isso. E é isso que você falou, né? Nas primeiras seleções aí, as mulheres iam jogar sem apoio nenhum, né? Usando uniforme emprestado, uniforme de outra temporada. Isso se manteve um tempo, né? Não só durante o começo, né? Mas em algumas outras situações ocorreram, né? Até nos times de campeonato mesmo, não só as seleções, né? Que acabavam usando camisetas de outras temporadas, né? Meio que acho que isso passa por quando a gente pensa o esporte feminino na sociedade, não só no Brasil, né? Mas na sociedade ocidental mesmo. Né? Parece que o esporte feminino em si é visto como se fosse uma concessão, né? Como se fosse um favor. Então, fica aquela situação, vamos emprestar a camisa da temporada passada, dá para jogar com isso aí, meio que assim, joga aí, fica com uma situação ruim, né? Uma coisa que desvaloriza também, no fim do dia a gente são atletas, são mulheres, são pessoas que estão ali sustentando sua família, através do trabalho no esporte, né? Então a gente, se for ver por esse lado, é uma coisa extremamente desrespeitosa também, né? Como foi tratado. E aos poucos as coisas foram mudando, né? Eu achei até na época, foi em 2019 que eu tinha ido assistir a Copa do Mundo na França, e eu tinha visto na época mesa redonda e tudo mais, que o pessoal falando, eram jogadoras e jogadores comentando, e eu achei isso maravilhoso. Falei, gente, não sei se isso vai chegar no Brasil um dia, né? Eu tinha esse medo que não chegasse, no fim chegou rápido, né? As coisas melhoraram muito rápido, isso é bom, mas ainda tem muito, muito trabalho a ser feito, né? E eu acho que o trabalho, ele passa não só, obviamente, né? Passa pela situação do respeito e de entender a mulher na sociedade, né? De como as coisas, principalmente no esporte, para a mulher, são vistas como favores, não como coisas sérias, né? Mas passa também por uma série de coisas que atingem nosso dia a dia, né? De misoginia mesmo, né? De homofobia também, que isso atrapalha muito o desenvolvimento da mulher no esporte. Então, eu acho que isso, assim, a gente tende a melhorar, quanto a gente melhora como sociedade, as coisas melhoram também para as mulheres no esporte, né? Mas do que eu vi, assim, de quando a gente começou a cobrir, eu comecei a cobrir, assim, de trabalhar mais próximo com isso, foi em 2015, para hoje, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, positivamente falando, e muitas coisas continuam também, né? Coisas que a gente vê que estão erradas continuam. Então, desde situações, sei lá, às vezes um time de camisa tá dando uma estrutura péssima pro feminino. E, pô, gente, é o básico, sabe? Você não faria isso com ninguém, por que vai fazer isso com as mulheres, né? Uhum. Então, acho que isso passa também muito a gente dar um letramento melhor para quem tá nas cabeças, né? De quem tá ali nas decisões. Tipo, gente, não, assim, pra gente é óbvio, né? Tipo, não faz isso com ninguém. Mas se acontece é porque as pessoas alguém achou normal, né? Então, acho que passar por esse letramento. E como a gente está em época de Copa, também muito se fala, né, a gente vai falar de futebol o tempo todo, né, de como isso atinge, mas acho que o caminho é não a gente fazer o comparativo, porque são coisas, são esportes que se desenvolveram em momentos, é um esporte único, né, mas são momentos, né, diferentes do mesmo esporte, né, do futebol masculino já existe aí há séculos, ele rende dinheiro em qualquer coisa que você, pelo menos um profissional, né, que você por a mão ali está rendendo dinheiro, e o feminino ainda exige uma responsabilidade social maior, né, uma responsabilidade, um olhar mais apurado, uma responsabilidade de não tratar como produto midiático no sentido ruim, né, no sentido positivo é legal, mas não tratar como produto, sei lá, pagar para influenciador e viajar, em vez de pagar para a família das atletas conseguirem ir.
por exemplo. Esse tipo de coisa ainda precisa ter mais responsabilidade sobre o que a gente está tratando, e aos poucos eu sei que a gente vai chegar mais longe, vai conseguir se desenvolver melhor. O caminho que a seleção está tomando também é um caminho muito positivo. Então, acho que a gente tende a colher frutos, talvez, não sei se nessa Copa, tomara, né, na Copa do ano que vem, mas se não, em breve a gente estará colhendo frutos disso. Sim, e eu queria pegar um gancho que você falou sobre a questão de jogadoras, né, estarem comentando, né, e tudo, a última Copa, quando você estava em 2019, né, que você falou, quero que isso chegue no Brasil, e isso chegou. Uma coisa que tem acontecido, demorou para acontecer também, eu falo enquanto jornalista, inclusive, a quantidade de jornalistas, né, mulheres que têm atuado no esporte, porque antes a gente tinha a grande, esmagadora maioria, né, dos jornalistas esportivos eram homens, e como tem sido importante esse olhar, inclusive, de mulheres narrando futebol feminino, comentando, e aí você tem situações, por exemplo, né, vou citar duas situações. A gente teve uma situação que eu estava vendo uma matéria, e na qual o Neymar foi misógino, dizendo que o juiz devia de estar naqueles dias, né, falando mal do juiz e tudo depois do jogo do Santos, e dizendo que o juiz devia de estar naqueles dias. Na hora eu já falei, né, com ele, porque a gente assiste a TV, né? Na hora eu já falei, meu Deus, que absurdo ele falar isso. E na sequência volta para a jornalista mulher e ela aponta a misoginia nesse comentário dele, o que era inimaginável a gente ver um comentarista, né, homem fazer. É difícil, tá melhorando, mas é muito difícil. E um contraponto da gente ver o Romário atacando uma comentarista que já está há muitos anos no esporte, tipo, ela não é nova, né? E aí, quando ela faz uma pergunta para ele, pergunta se o empate da seleção pode ser considerado uma derrota, ele vira e fala que ela não entende nada de futebol, ou seja, um comentário que ele jamais faria para um homem, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessas duas situações, né? Eu acho que passa por isso, né, que eu até comentei, de ter um letramento, né, do que é ok, o que não é, porque eu acho que é como quando a gente fala de outros temas, né, além da misoginia no futebol, por exemplo, a homofobia. Quando a gente, no Brasil, né, acho que aí tem um recorte, quando a gente trata de racismo no futebol, os jogadores têm esse letramento, né, os jornalistas têm esse letramento maior, mas porque a gente tem ídolos que são negros, a gente vê isso acontecendo, a gente vê como esse sofrimento é percebido e trabalha isso muito bem. E aí, quando a gente entra em outras searas onde tem pouca representatividade no futebol, que é a quantidade de mulheres e a quantidade, por exemplo, de homens homossexuais, que eles são invisibilizados ali dentro, parece que é ok fazer dessa forma, né? E eles agem como se isso não fosse um problema. E eu acho que isso passa muito pela formação de atletas, passa pelos clubes terem essa preocupação. Hoje, os clubes têm essa preocupação, né? Alguns clubes, né? Mas a maioria ainda segue não tendo. E eles, a cada dia mais, né? Nessa Copa mesmo, a gente está vendo uma situação, por exemplo, de ontem. E como isso, inclusive, me chamou a atenção na forma como isso foi tratado, pisando em ovos. A gente tem um jogador do Marrocos, o Hakimi, ele está sendo... ele vai ser julgado ele está num julgamento por estupro. E ontem contra a Escócia, quando ele pegava na bola, a torcida escocesa vaiava ele de um jeito absurdo, assim. E alguns jornalistas não entenderam por quê. A gente que estava assistindo de casa sabia. Em algum momento, um jornalista conseguiu falar, e ele falou, olha, as torcidas britânicas, escocesas, enfim, quando tem uma situação assim, eles costumam atacar a pessoa que tá nessa situação, né? E aí eles comentaram sobre isso e pareceu até pelo menos na transmissão, me pareceu até um pouco, eles estavam um pouco surpresos com a reação da torcida. Mas eu consigo enxergar o porquê que eles estavam surpresos, porque isso no Brasil é tão absurdo.
que, pô, a gente tem um técnico hoje que tá aí sendo técnico, né? E ele teve uma acusação, conseguiu escapar dessa acusação, mas nunca respondeu por ela, e ele tá trabalhando de boa, e isso não é uma questão aqui dentro, né? Isso passa por uma cultura de misoginia absurda, né? De que é normal, e a gente... eu vejo como impensável um jogador, alguma coisa assim, que foi acusado e foi condenado, enfim, sofreu uma vaia dessa, né? A gente tem uma educação muito misógina, né, ainda. E isso passa, né, pelos clubes também na hora de formar esses atletas. Eu acho que atletas que são formados agora, até os mais recentes, eles têm outras visões, né, sobre o esporte. Por exemplo, os jogadores de base, como muitas vezes acabam conhecendo as jogadoras do feminino, eles têm mais amizade com elas, eles apoiam mais elas, e os mais antigos acabam ficando afastados por sei lá quais razões, né? Então, acho que isso passa pela formação, passa pela nossa sociedade também, né? E aí a gente vai ver jogadores fazendo isso, e quem dera fosse só esses, né? Tipo, esses casos que a gente falou, são inúmeros casos, né? Que eles vão falar. A gente vai apontar o que é, e geralmente quando isso é apontado é no sentido de, olha, gente, isso aqui não foi legal, vamos tentar não fazer de novo, né? Não é uma situação de sei lá, fazer o cara perder a carreira dele, tipo, por conta de uma fala. Ele pode ser educado, mas a reatividade disso também não é bem, né, não é bem recebida, né? Eles sempre são, tipo, como assim? Eles não podem ser corrigidos, é tipo, pô, cara, às vezes você falou uma besteira e tudo bem corrigir, né? Não tem nenhum problema. Mas eles acham que isso é frontal, principalmente quando vem de mulheres, porque eles não são educados para verem mulheres como cidadãs de primeira classe. A gente está sempre visto como segunda classe, né? Então, parece que quando chega uma correção, alguma coisa assim, é visto como absurdo, né? Eu até pego um caso mais recente, teve um jogador que foi pego cometendo racismo no jogo online. Ele foi demitido, e aí ele perdeu o contrato, né? E aí ele foi fazer um curso tal, e foi estudar sobre racismo, para ele não cometer, né, novas situações assim. E eu achei isso muito positivo, mas eu nunca vi em nenhuma situação, em nenhum lugar do mundo, algum jogador que tenha cometido outras situações, tipo, como se fosse misoginia, por exemplo, e de ter ido atrás de letramento. É uma coisa louca, né? Que é tipo, ainda é visto. Os recortes que a gente tem na sociedade são bem loucos, né? Porque ainda fala principalmente no Brasil, porque a gente tem um contato com alguns temas, e outros, quando a gente tem menos, eles simplesmente parece que desaparecem do radar. E eu acho que faz parte completamente dos clubes terem essa responsabilidade social e serem cobrados por isso, porque é simples para eles. É como eles fazem isso no dia a dia, que é com media training, né? Então eu não consigo ver por que eles não conseguem colocar isso, por exemplo, junto, né? Mas, enfim, eu acho que a própria a resposta disso está na pergunta, né? É isso, né? A própria falta disso está na visão misógina, né? Por exemplo, quando a gente tem o caso do goleiro Bruno, né? Que Sim. a gente teve que fazer uma baita de uma campanha, e ele tá né? Aí. E ele está aí, né? Em lugares menos expressivos, mas está aí. A gente tem o caso do Robinho, que, né, que já estava Quem denunciou com o Santos, foi né? mais perseguido do que ele em si por ter feito esse crime, com o crime sendo divulgado, com os áudios, com toda a investigação. Exatamente. Quem denunciou foi mais perseguido do que ele. Sim, que cometeu o crime, um absurdo. E que para mim é absurdo, assim, é tipo, cara... E aí, assim, eu lembro que, né, no caso do Robinho, eu acho que a única presidente de clube que se pronunciou foi a presidente do Palmeiras, que não por acaso é uma mulher, né? Ela foi, eu não vi, não sei se você viu algum outro presidente de clube se pronunciar em relação, né, ao absurdo que era o Santos contratar o Robinho, né? Isso me traz até uma dor grande, né? Eu estou falando de Neymar e de Robinho, e eu sou santista, né? Nasci em Santos, torço para o Santos, né? E tenho visto isso no meu time, isso me dói mais ainda, mas assim, acho que foi a única, né? Teve algum outro presidente que se pronunciou? Presidente que eu me recordo, foi só a presidenta do Palmeiras mesmo, jornalistas, né? Eu lembro, mas presidente Sim. Não. Que foi o caso de quando o Cuca veio para o Corinthians, né? Sim. A gente fez um inferno, assim, para achar as coisas.
pesquisamos, fomos atrás das matérias e conseguimos falar com a justiça lá deles, a gente mandou, a gente conseguiu perguntar se as matérias, né, as fotos que estavam dos autos nas matérias correspondiam de fato ao que estava dentro do processo que estava em segredo, né? E isso foi confirmado, falando que sim, são as páginas originais que foram fotografadas. Então, sim, os relatos eram pesadíssimos, né? Se parar para ler, você fica aterrorizado, você fala, meu Deus do céu. E como isso passou ileso, assim, virou. Na época a gente achou até uns podcasts antigos dos caras falando, brincando com isso, falando, a gente só falou para ele não jogar mais na Suíça, kkk, e coisas antigas, né? Porque virou meme entre eles. É tipo, tá. Eles foram recebidos como heróis no Brasil, né? Parece que eles tinham sido injustiçados. Eles até se surpreendem, né? Porque eles nem esperavam, porque eles, né, estavam sendo investigados e condenados. E assim, lembrando que o técnico do Santos era o Cuca, né? Na época da contratação do Robinho, era justamente ele. Verdade. Né? Eu não lembrava disso. E é isso, né? Parece que esses crimes contra a mulher, essas coisas são tratados como, é passável, né? Tipo, parece que eles não conseguem enxergar, né? Não parece, eles não enxergam isso como um problema tão grande quanto outros na escala de problemas, né? Obviamente passa pela formação. E a gente achava que com o tempo as coisas melhorariam, a gente tá vendo uma outra onda aí de situações desse tipo, né? Então a gente tem muito a evoluir ainda, né? Sim. Esse caso do Romário com a Fernanda Gentili foi um absurdo, né? Sim, teve o caso dele também, né? E assim, o Romário, cara, é uma pessoa. Ele devia estar trabalhando no Senado, né? Ele não devia estar fazendo matéria, para começar. Não tinha nem que estar ali. Exatamente. Essa é a verdade. Mas ele eu acho que ele é uma pessoa. Ele xinga todo mundo, né? Que assim, foi com ela, mas assim, ele especialmente é uma pessoa que ofende tanta gente. Já até a frase falando do Pelé lá, que Pelé calado é um poeta. Ele xinga todo mundo, né? Uma pessoa que falta educação para ele, né? Educação básica mesmo. Sim. Beleza, ganhou o Tetra, mas, pô, vamos ser um pouco educados, sabe? Pelo amor de Deus, gente. É o básico de você conviver, mas você vê que ele se sente à vontade para falar isso, porque o ego do cara também é uma coisa, né? Passa do limite do meme e vira só ofensa mesmo, nem é engraçado, é só escroto. Tati, queria fazer algumas questões para a Nayara. Acho que são até mais específicas da questão do futebol feminino. Nayara, me diz uma coisa, você, primeiro, com relação à sua organização, a Joga Amiga, como é que ela assim, você fez você fez uma descrição breve, assim, mas são exatamente qual que é a forma pela qual ela consegue se sustentar? Como é que funciona isso? Como é que é? É uma organização? Eu queria entender um pouquinho melhor como é que funciona. E uma outra questão também, que eu acho que eu já engato para a gente já poder ampliar o diálogo, eu queria que você falou a respeito das características do futebol feminino, né? Que vocês, inclusive, trabalham um pouco isso, né? Porque ele difere, porque eu vejo, assim, um pouco, né? Quando eu assisto, né, alguns jogos femininos, eu percebo que assim, aliás, traz até um pouco mais de saudade do tempo que o futebol masculino trabalhava com muito mais, que eu diria para você, ginga, um trabalho mais forte com relação as jogadas são mais bonitas. Falando disso, eu acho às vezes que hoje o futebol masculino, assistindo os jogos da Copa é muito mais pela força, é muito mais, né? Trabalha muito mais a parte atlética, e o futebol feminino ainda tem, né, aqueles lances legais que a gente percebia antes, né, no futebol masculino, e que tanto, né, para mim que, né, gosto de futebol, assisto futebol há muito tempo, né, me recordo que era assim antigamente, né? Então, eu só queria que depois você falasse um pouquinho a respeito disso, além da sua organização, que eu queria entender um pouquinho como é que ela funciona. Tá, a gente começou e a gente se mantém como um projeto social, né? Hoje eu falo que é uma empresa de impacto social, a gente segue abrindo portas,
para mulheres se encaixarem no esporte, né, conseguirem jogar e tudo mais. E o nosso trabalho é tentar, primeiro, fazer de forma mais barata possível, né, acessível, para a galera conseguir jogar sem a gente ter um recorte. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir algumas coisas básicas, né, que é ter uma quadra legal, ter um espaço. Geralmente, a gente aluga um espaço para fazer esses treinos. A gente tem uma técnica que vai comandar o treino também, vai dar as aulas de acordo com o pessoal que chega. Às vezes tem mulheres que já jogaram, outras que nunca jogaram, a gente separa por níveis, né? E todas essas mulheres jogando, elas acabam ajudando também o futebol profissional. O que a gente faz? Quando a gente tem uma sobra de custos e tudo mais, a gente reinveste no futebol profissional. Então, por exemplo, em 2021, a gente patrocinou o Ibis Feminino. Foi o primeiro campeonato feminino que elas conseguiram jogar em Pernambuco, sem ter que fechar parceria com outras equipes, né? Em 2025, ano passado, teve uma sobra dos custos que a gente tem, a gente pegou esse valor e reinvestiu, nessa vez, no Pinda Ferroviária, que é um time paulista, que joga o Campeonato Paulista, e no final do ano elas ganharam a Copa Paulista, o que foi muito legal. Então a gente consegue, assim, quando a gente tem essa disponibilidade, a gente consegue reinvestir no que é o esporte profissional. Do que eu conheço até hoje, acho que a gente foi o único empresa de impacto social que conseguiu, além de causar impacto, fazer esse tipo de trabalho. O que eu acho muito importante, porque é um esporte que carece disso, né? Ele ainda precisa de muito apoio para ele começar a dar mais frutos, mas ter visto isso ao vivo, né? Você conseguir patrocinar no começo do ano e no final do ano eles levantarem uma taça, você vê que tem retorno, né? É um retorno que aos poucos vai acontecendo. Então, o nosso trabalho gira em torno disso. Então, todo mundo que joga com a gente, de certa forma, está ajudando, né, esse reinvestimento. E aí a gente tem outras coisas, a gente tem outros produtos, outras coisas que a gente vende, que é para arrecadar, fazer caixa, enfim, para a gente conseguir manter a operação rodando. A gente tem uma preocupação com isso, de ter um reconhecimento legal das nossas técnicas e tudo mais, para que também, porque, bom, a profissão de professor, a gente sabe que é uma das mais sofridas que a gente tem, né? Então a gente tenta reconhecer, enfim, o que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho, a gente faz para manter. E tentar manter sempre o espaço acolhedor. Obviamente, isso depende, né, das pessoas que estão conosco jogando. Então, isso, diariamente, a gente tenta trabalhar, pessoal que chega, como deve se comportar, como acolher as pessoas que chegam, tudo mais. Tem muita gente que chega sem, assim, quer jogar só, e a gente tenta trazer para essa página, né, de todo mundo tá junto ali, se apoiar, falar coisas legais, evitar desmotivar, enfim, e as coisas funcionam, né? No dia a dia a gente tem esse trabalho, essa preocupação, e as coisas funcionam, e a gente faz eventos, enfim, a gente trabalha com tudo que é relacionado ao esporte, desde motivar as mulheres a irem assistir jogos no estádio, levar para assistir junto, fazer todos esses trabalhos que coloquem o pessoal junto, assistindo, consumindo futebol, né? E aí você fez a pergunta sobre o futebol profissional, né? Eu acho que passa por isso, né? Eu vejo muito comentário repetido que eles falam, mas eu acho que o feminino é lento, né? E eu discordo, assim, eu cresci assistindo, que era o Cartão Verde, né? Que era aquele programa da cultura. Da cultura, que passava jogo antigo. Meu pai gostava de ver esses jogos antigos e ficava fazendo eu assistir. Eu lembro que o futebol era muito similar ao que eu vejo hoje no feminino, né? Então a gente também vai passar por que a gente chama, pelo crescimento e desenvolvimento, né, desse esporte, na particularidade dele, né? Então o futebol masculino, por muitos anos, ele foi mais ágil, né? A gente tinha jogadores que eles eram esguios, né? Eles não eram muito musculosos, eles tinham jogadas mais plásticas também, e tinha essa falsa sensação de que é um pouco mais lento, mas eu não acho que é sobre ser lento, eu acho que é sobre ser menos corpulento, na verdade, de ter menos embate físico e mais bola rolando. Em algum momento a gente teve muitos embates físicos, acho que no auge dos anos 70 era só porradaria, né? Você vê uns jogos de Brasil e Holanda, Jesus Cristo.
Só falta voar a perna dos caras para longe. E as coisas foram tendo esses nuances, né? Nos anos 90, por exemplo, tinha essa nuance mais de força também, mas ainda tinha mais um futebol mais esguio também, né? Mais plástico, assim, até que virou uma coisa muito mais corporal agora. Você vê os homens jogando, eles estão puro músculo e conseguir segurar a pancada, né? E o feminino ainda tá, né, numa crescente. Se você for ver, ele foi proibido em 41, né? E ele só voltou em 79, mas obviamente não é porque ele foi liberado que as pessoas passaram a jogar e se desenvolveu, né? As coisas foram muito morosas até chegar no momento que a gente está hoje com essa regra da FIFA, né? Que a regra da FIFA também exige, ela veio, né, para exigir que os times tenham o feminino, mas eles visam dinheiro, né? Eles têm aí uma meta de ter 60 milhões de mulheres jogando até 2035, eu acho. Eles têm uma meta financeira nisso também, né? Então, é um mercado que já tem bastante transações e tal, mas o jeito que está hoje, a gente está vivendo, provavelmente, né, no feminino, que foi vivido no início do século passado com o masculino, né? Que foi o começo de tudo, com o desenvolvimento, obviamente o comparativo é uma coisa muito cruel, né? Porque você está pegando um esporte que já está há mais de 100 anos, cento e poucos anos rodando, né, para as massas, contra o esporte praticado por mulheres, que começou, sei lá, aqui no Brasil, a gente vai ter o quê? Uns 10 anos que tá nessa crescente, né? Mas é difícil você colocar uma década de investimento, que nem é o maior investimento possível, na verdade é 1% só da arrecadação dos clubes que eles são obrigados a colocar no departamento feminino. Então, ainda é injusto nessa comparação, mas eu acho que elas entregam muita coisa, né? Porque a gente já tem as tecnologias possíveis para entregar mais coisas. Então, hoje, se a gente vê como a seleção está jogando e tudo mais, a gente entende, né, que as coisas vão evoluir muito mais rápido. Isso é bom, isso é legal, eu gosto disso. Elas vão ter uma crescente mais rápida, eu acho, também, né? Porque a gente vai desfrutar de outras tecnologias. E a gente consegue, na minha opinião, o que é justo é começar a comparar com o que já existe no futebol feminino em outros lugares, né? A gente pode comparar com o que existe nos Estados Unidos, que como elas conseguiram fazer uma liga legal, né? Que hoje não acho que seja mais forte, mas é uma liga forte que elas têm. Elas conseguem hoje desfrutar de alguns patrocínios bons, mas ainda estão distantes do que seria ideal, né? Também existe uma luta muito grande lá. A gente pode pegar o que tem na Europa, né? Que, por exemplo, na Inglaterra também foi proibido, né? O futebol lá feminino foi proibido em 1921 e se manteve proibido por um bom tempo. E quando voltou e elas começaram a jogar de novo, os times investiram bastante até para jogar. Então a gente vê os times de camisa lá, tipo, sei lá, Arsenal, Chelsea, enfim, eles têm bastante investimento e pelo menos o Arsenal, por exemplo, hoje é o time que mais enche estádio, é um dos que mais enche estádio no mundo, né? Então você vê que tem um retorno, né? E elas ganham bastante, elas já estão há muitos anos, né? Mais de 2, 3 décadas, acho, jogando. Então tem um retorno, né? Elas estão conseguindo trabalhar bastante. Acho que a gente pode comparar com isso e ver o que é legal que a gente pode trazer para o Brasil, né? Para desenvolver. E hoje o Brasil é o espelho da América Latina, né? Todo mundo olha para cá e fala, puxa, o futebol lá tá bem legal. Né? Então, acho que um país vizinho aqui nosso que se inspira muito e tem trazido bons frutos é a Colômbia, que tem uma torcida fanática. Gente, se vocês forem um dia assistir, ano que vem, vai ter a Copa, né? Eu recomendo que vocês assistam um jogo na torcida da Colômbia, mas não assistam contra o Brasil, tá? Porque, olha, ali a amizade quase acabou, viu? Na final da Copa América, a amizade quase acabou. A torcida é fera, viu? Olha, eu achei muito boa, mas contra nós não deu não, gente. Foi embaçado ali, viu? Mas eles fazem uns trabalhos legais, né? Acho que a última ação que eles fizeram foi que todos os times masculinos entraram com o escudo pela metade. E eles falaram, o escudo
da camisa só vai voltar a ser completo quando as nossas torcidas começarem a encher os estádios para assistir os jogos femininos. Porque o time é um time. Ele não é metade, ele, tipo, não é só o masculino, ele é o time. Quem jogar por ele está representando nossa camisa. Então vocês precisam. Isso foi uma baita de uma ação, né, da federação. E conforme os jogos iam enchendo, os times iam completando o escudo. Foi uma ação muito legal. A cultura deles com o feminino tá, assim, tá muito parelha com a nossa. Eu acho que algumas situações até melhor, porque do que eu conheci, conversei e tudo mais, para eles não é uma questão. Era mais uma questão de saber que estava tendo. Mas não é uma questão de não vou apoiar porque a mulher não. Eu não senti isso em nenhum momento, em nenhuma conversa, nada. Assim, eu achei muito. É um não assunto. O que eu achei bom, porque a gente está tão acostumado que isso é um assunto aqui, que tipo, você vê muita gente que boicota de propósito e eu fico, caramba, cara, é futebol, sabe? Pelo amor de Deus. Mas existe essa camada, né? Então, lá eu não senti, eles são muito fanáticos, assim, e apoiam bastante. Então, acho que a gente pode se comparar, né, com alguns lugares para ter essas melhorias, né? Uhum. E o que a gente vê hoje, assim, que é no futebol, no dia a dia, do Brasileirão e tudo mais, é um futebol mais esguio mesmo, né? É mais bola rodada e tal, bola tocada. Eu sinto muito mais jogadoras sendo raçudas hoje no feminino do que eu vejo nos jogos do masculino, porque a gente tem esse mau hábito do apanhou, vamos parar o jogo, tal, né? Tem um cacuete assim, né? No feminino eu vejo bem menos, embora tenha, mas eu vejo menos. Acho que tem ou às vezes falta de malícia também de querer zerar o jogo, tal, mas a gente consegue ver as coisas rodando. E eu acho que tem melhorado muito, né? Quanto mais os times de camisa se fortalecerem, melhor. E no fim do dia também o que eu falo aqui os times de fora, eu não acho que a gente esteja lidando com todo mundo que sejam pessoas extremamente desconstruídas. Eu não acho. Seria uma inocência da nossa parte, né? Mas o que eu vejo é que lá fora eles entendem o que é dinheiro, né? Eles trabalham por isso. Então eles vão investir e eles vão colher e eles colhem, né? E o que eu vejo aqui para mim é tão absurdo, porque mesmo que isso possa trazer dinheiro, eu sou torcedora do Corinthians. O time feminino do Corinthians é um absurdo, né? É um fenômeno, assim. Eles podiam estar tirando muito dinheiro com isso, e muitas coisas ficam paradas simplesmente porque sei lá, não consigo entender. É um time vencedor. Se você tem um time que empilha a taça desse jeito, eu tava vendendo vendendo até boneco gigante das jogadoras, qualquer coisa, estátua, enfim, mas parece que eles preferem rasgar dinheiro do que dar o braço a torcer. É uma coisa muito maluca, né? De se colocar como se fosse uma competição, sendo que são são equipes do mesmo time, né? É como, sei lá, no comparativo bem esdrúxulo, é como se a torcida começasse a boicotar o sub-20, sabe? Tipo, não é adulto. É tipo, não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. É tipo, cara, são equipes do mesmo time, vamos apoiar, isso vai trazer dinheiro para o nosso clube, vai trazer mais títulos, mais alegria, sabe? Enfim, mas eu acho que no Brasil ainda as decisões ainda são tomadas por pessoas que não têm a cabeça que funciona para isso. Acho que engraçado, é né? difícil. Eu queria assim, fazer uma observação. Você trouxe até uma informação que eu não tinha, né? Que o futebol feminino foi interditado até 1979, né? Como você disse. E nas outras modalidades esportivas, né? Me parece que não havia essa interdição. Eu acho que só em lutas, né? Que assim, em 41 veio o auge do fascismo, guerra, e teve aquela doideira de eugenia, né? Aquelas pseudociência doida. Uhum. E nisso eles colocaram que alguns esportes eram incompatíveis para o corpo feminino porque atrapalharia a geração de bebês. Uhum. E aí era tipo assim, beleza, a mulher nasceu, tem que ter um bebê, sabe? Uma coisa louca. Assim. E aí o futebol, eu acho que lutas, né? Não podia. Acho que na época era o judô que existia, que era praticado, né? Não podia. Era judô e. Meu Deus. Eu acho que handball, alguma coisa assim, que eles tinham tirado. Mas era esses esportes que você pode ter contato, sabe? Assim, que você pode se machucar. Então era permitido só tênis e natação. Que aí era ok pro corpo, tipo, feminino.
Mas na verdade era uma sandice, né? Tipo, na cabeça dele, se a mulher praticasse um esporte, ela ia se machucar e pronto, não podia mais ter bebê. E é isso, tipo, não faz o menor sentido. Mas, assim, é interessante esse apontamento que você faz de como a misoginia não faz sentido, né? Óbvio que... É uma coisa assim, por exemplo, né? No metrô de São Paulo, a gente só passou a ter condutoras mulheres depois de uma luta, né, das mulheres e a Melinha, né, a grande feminista aí de referência nossa, provavelmente você conhece, a Melinha conta, né, que a discussão que teve quando elas estavam defendendo que as mulheres fossem, é que como que elas iam conduzir o metrô se elas menstruavam? Mas, gente, é tipo... Não, é sério. Parece que eu estou soltando uma piada, mas é isso. A desculpa deles, a resposta deles para não ter condutora mulher era isso. Mas agora é a questão, se não né? Você vê sido enfriado absorvente, né? Então a mulher faz o quê? Ela fica se tranca. Eu menstruo, então eu essa fico parte de casa. Quer dizer, a parte boa que podia ser boa, que é tipo, ó, você tá menstruado, você tem uma semana de folga, aí não dá, né? Não. Aí não tem. Aí não tem, mas, né? Então, assim, gente, a desculpa era essa, assim, pra gente é como você falar, como é que você vai cuidar do seu bebê se você tá menstruada? É tipo... E assim, porque assim, o futebol feminino reflete a misoginia de toda a nossa sociedade em relação a vários aspectos. As mulheres não podiam lutar, as mulheres não podiam, né? Algumas mulheres que não as mulheres pobres e negras, né, não podiam trabalhar, né? Porque as mulheres negras e pobres sempre tiveram que trabalhar. Pois é. Né? Então, assim, não podia ter propriedade, né? Então, o direito civil brasileiro foi igualar as mulheres agora, recentemente. Até recente 10 anos. Aquela lei absurda lá do Defesa da Honra, gente. Que absurdo. Sim! Meu Deus! Assim, tipo, cara, que loucura! Que loucura isso! Que trouxe a cultura do feminicídio que a gente tem até hoje. Né? Porque essa lei fez, né, com que o feminicídio fosse regulamentado. Né? Ele era regulamentado, o feminicídio. Agora virou crime. Né? Agora eu digo, né? Sim. Virou crime recentemente, porque era uma regulamentação do crime, da tipificação criminal. Né? Gente, você podia matar a mulher em defesa da sua honra, olha que absurdo. Né? Você era inocentado por matar a mulher, né, em defesa da honra. E a posse do corpo feminino como se fosse um objeto, né? É tipo, olha, você não vai jogar esse esporte porque eu decidi que você vai atrapalhar você ter os bebês que a sociedade quer, mas eu não quero ter bebê. Aí o problema é teu, porque a gente não vai deixar você jogar. Eu conheci uma mulher que foi presa em 1970. Ela juntou, ela e umas... Eu fui dar uma palestra e ela levantou a mão e eu ouvi a história dela. Falei, cara, você sobe no meu lugar, eu vou sentar e vou ouvir você falar, porque foi uma história muito legal. Assim, legal dela contar, triste pelo que ela passou, mas ela falou, eu juntava as meninas, tipo, pra gente jogar, elas eram uma molecona, 19 anos, assim, que não tava... Juntava para num campinho perto da casa dela, ela morava na Zona Sul, não tinha... a Zona Sul hoje aqui em São Paulo já é largada. Né? Tem espaços da Zona Sul que não são nem contabilizados, assim. Você imagina na década de 70 e era só campão, ela ia jogar e ela falou que um dia chamaram a polícia, porque viram ela jogando e eles caguetaram, e foi todo mundo preso. Foi tudo pro camburão da ditadura, porque e foram questionadas, tipo, como assim você está juntando gente para jogar e tal. É uma leitura que eu até recomendo quem está assistindo, até para quem quiser conhecer mais. Tem bastante livro sobre isso, mas especificamente sobre essas situações, né? De como, dos porquês que proibiram e como que era, né? Essa fase da proibição, porque é tanta coisa esdrúxula que você termina de ler e você fica assim, gente do céu, né? Que loucura que a gente vive, né? Uma distopia, assim, né? É uma distopia que passa pano para abusadores, homens que cometem crimes, né? E que não incentiva mulheres atletas, né? E você estava falando do time feminino do Corinthians, né? Eu sou santista, peguei, né? O Santos teve uma excelente fase. Uma excelente fase, tudo, né? E assim, é brilhante as jogadoras, né? Acho brilhante os jogos, são brilhantes.
Eu acho que a gente está nessa ascensão, a gente está mudando, né, ainda de uma forma muito lenta, mais lenta do que a gente gostaria, mas a gente está mudando, né? E é assim, eu enxergo o machismo, o racismo e a homofobia como estruturas de opressão que são muito naturalizadas da mesma forma, né? Da mesma forma que, por exemplo, os jogadores negros tiveram que lutar para serem jogadores. Sim. Aí, quando você fala de jogar dinheiro fora, né, de como isso né, é esdrúxulo até, né, os times preferiam ter jogadores brancos jogando muito mal do que ter jogadores negros. E depois veio aquela história do pó de arroz, né? E teve toda a história da Ponte Preta, que foi um time que, né, se destacou por colocar jogadores negros e chegou a ser até boicotado. Então a gente... Né... qualquer time que tem essa origem, né, de popular, eles eram escrachados, né? Uhum. Aproveitando, agora só dando uma viradinha aqui, queria aproveitar a sua presença, Nayara, para a gente conversar, falar um pouquinho sobre a seleção, sobre os jogos. Maravilha. Apesar de termos só 2 jogos, né? O primeiro foi aquele jogo decepcionante. Me fala um pouquinho aí qual que é como é que você está vendo essa seleção, fora o fato é difícil para nós, né? Eu imagino que para vocês, assim, quanto mais passa a geração, mais difícil fica, né? Porque, pô, eu vi o Tetra, vi o Penta, eu já tô atordoado, cada vez fica pior, gente. Não é possível, assim, né? Tem uns jogadores que você fala, não, esse cara não era reserva do meu time. Tipo, não é possível, esse cara não vai ser esse Igor Thiago. Eu tava desesperado vendo ele jogar. Eu falei, gente, olha, eu xingo tanto o Yuri Alberto, mas ele seria reserva do Yuri Alberto. O pessoal, não, você tá pesando. Eu falei, é verdade, seria. Porque não é possível esse homem jogando, né? Mas eu acho que a gente eu gostaria muito de pagar a língua. Seria assim, a melhor forma, né? Tipo, putz, tô feliz porque eu paguei a língua. Mas eu acho que a gente não passa nem nas oitavas, gente. Do jeito que tá. E assim, eu ainda falo, né? Pô, os caras escrachavam o Tite. Porque, mas pô, a gente caiu empatando os jogos. A gente não perdeu o jogo. E parece que esse homem não tá nem aí, né? Esse Ancelotti, ou ele tá muito aí e se finge de não, ou ele realmente não tá nem aí, porque a impressão que dá é que ele não, sei lá, não se abala tanto, assim, né? E é bem uma eu espero que ele se abale, né? De super frio, né? E a gente eu estaria tacando fogo, né, naquele vestiário, assim, de raiva, falando, meu Deus, gente, vocês... eu vi o Galvão falando e ele tem um ponto que é verdade, a gente não pode normalizar essa mediocridade do Brasil, gente, porque a gente é muito bom nisso, todos os melhores números são do Brasil, todos. Na Copa a gente é maiúsculo, assim, todos os números, né? mais vitórias, mais gols, mais títulos, mais tudo, assim, artilheiros, tudo. A gente só perde no número de seleção que mais perdeu, que é o México, graças a Deus não é a gente. Mas, pô, a gente é o melhor em tudo. A Copa Copa Brasil, tipo, não tem nenhum número que a gente não seja o melhor. E aí a gente vai aceitar esse nível de mediocridade, assim, não é possível, sabe? E assim, a defesa de ontem, eu não sei se é impressão minha, se vocês concordam, mas eu achei que estava muito ruim. A impressão que eu tenho é que o time não confia no Alisson, eu não confiaria. Porque as 2 últimas Copas ele tomou todos os gols, eu ficaria meio assustada. Quando a bola vai nele, você vê que o time inteiro fica, né, angustiado. E eu acho que, assim, o ataque até ficou bom ontem, né? Mas, pô, com todo respeito ao Haiti, né? É difícil, né? Tipo, pô, os caras estão tentando o melhor deles, mas é uma seleção fraquíssima. A gente não deveria ter passado nem sufoco contra eles no final do jogo. Tipo... E não sei, a impressão que eu tenho é que enquanto a gente estiver em levarem o Neymar daquele jeito, pô, eu até vi que o Estevão não foi levado porque estava machucado, e ele já na primeira rodada da Copa, ele já estava recuperado. Se ele é o artilheiro da era Ancelotti, por que não levou ele então? Se era um jogador que já fazia parte do esquema, né, que ele tinha, para levar o Neymar. O Neymar tá machucado, gente. Tem aquele lance, às vezes o jogador vai acrescentar tal.
Eu acho que quem deveria receber todos os louros dessa Copa é o Vini Júnior, né? Que tá fazendo. Eu até brinquei ontem, falei, pô, nem Noé carregou tanto animal. E o pessoal rindo, né? Mas falei, pô, coitado, mano, carregando todo mundo nas costas, ele mais 10, né? Exatamente. Sim. Nossa, gostei muito da sua análise, acho que você foi bem cirúrgica, porque a gente estava falando que nunca antes na história desse país a gente viu a escalação de um jogador machucado, né? Isso O Romário foi cortado em aconteceu. 98, porque ele estava machucado, ele ficaria pronto para a segunda rodada e ele foi cortado. Sim. De repente a gente seria já hexa, porque Sim. se ele entra no lugar do Fenômeno na final, pô, era outra história. Era outra página. É verdade. Justamente. Eu concordo com você, que o Vini, no primeiro jogo eu já vi que ele estava tentando carregar já. Ele é não muito tava acima, conseguindo. gente. Muito acima. Esse moleque é muito bom. Ele é muito acima do resto, né? Eu acho que se ele conseguir uma dupla legal com o Endrick agora, seria o único que tá ali que consegue jogar com ele, né? Fazer essa duplinha de ataque. Porque é ele, mas o resto, ele fazia tudo, né? Passe, é tudo. Você vê que ele é muito acima dos outros. Parece que ele tá, sei lá, se ele tivesse uma nota, ele era nota 99 e o resto do time é nota 70, sabe? Assim, é muito discrepante. Para a defesa, você está sendo generosa, viu, Nayara? Nossa, não, e esse Casemiro não joga na várzea. Se ele dá uma trotada nessa na várzea, ele vai receber um salve geral da equipe. Na várzea, o Casemiro ontem ele perdeu uma bola, ele deu um bote seco e não pegou nada, e ele levantou bem devagar e continuou trotando, assistindo. Eu falei, gente, está de brincadeira, né, gente? Esse homem tem que... Eu não sei se ele levou algum outro volante que seja tão ruim a ponto dele apostar só no Casemiro, porque o Casemiro não tem... Ele tá muito lento, gente. Se a gente pega um Mbappé da vida, nossa, esse cara vai montar cavalinho nas costas do Casemiro. Justamente. E vai correr com ele nas costas ainda. E olha, eu tenho assistido jogos de outras seleções, viu, Nayara? E olha, tem time ali, por exemplo, eu assisti o jogo da Inglaterra, gostei do jogo, da França. A Inglaterra e a Croácia foi um jogo incrível, gente. Não, a Inglaterra tava com fome, hein, de bola. Eles queriam ganhar. O Japão, gente, o Japão não aceitou perder. Tipo, não, vamos para cima e vamos... Justamente. Eu achei bom nessa Copa por ter mais seleções, porque também escancara que é uma falácia que a Europa... eles tentam vender essa ideia, né, de que a Europa é onde tem o melhor futebol. Se tivesse, eles não precisavam pegar jogador no mundo inteiro para formar time lá. Né? Então tem essa questão. E eles ficam nessa falácia de mas os times estão fracos. Gente, os times que a gente está assistindo são todos muito bons, assim. Times africanos, times sul-americanos, não teve, exceto o Paraguai que passou aquela vergonha, com todo respeito, vai perder para o soccer, é um esculacho, né, gente? Você não pode perder para ninguém que fala soccer, né? O Paraguai, vergonha dos nossos vizinhos aqui. Eu falei, mais uma derrota dessa, a gente se junta e vê se eles continuam na América Latina. Mas ontem eu assisti o jogo da Turquia com o Paraguai. Putz, que jogo feio. Meu Deus do céu. Eu falei, eu recebi aquele susto lá da Defesa Civil. Eu falei, o susto que eu tomei com a Defesa Civil não foi pior do que ver esse jogo. Sim, inclusive, só aproveitando esse gancho, né? A gente teve um alerta, eu também tomei, né? As pessoas que recebem alerta da Defesa Civil, ou seja, quase todo mundo, recebeu um alerta e eles hackearam, né? Então, eu falei, pô, gente, tanta coisa que podia escrever ali, os caras vão escrever. Não, sério, além de tudo, é o pior hacker, né? Com todo respeito. A gente já dá para imaginar, né? A corrente política desse hacker, né? Tontice, né, gente? Deve ser moleque. Sim. Mas foi Não, e a forma como ele emitiu o alerta, né? Porque a gente geralmente recebe o alerta ali, né? De chuvas. Não, é que mas foi apitou, o telefone apitou, né? Porque eu acho que foi aquele mais extremo, né? Foi alerta extremo, tipo, quando tá acontecendo uma coisa, sei lá, uma hecatombe, assim. Eu nem sei se nunca foi acionado, provavelmente. Não. Eu nunca recebi. Porque quando a gente recebe, é o alerta normal, é amarelo, né? O meu apareceu vermelho ontem. Sim. Aí eu não sei se eu não sei, acho que, por exemplo, se tivesse, nunca vai ter, mas um terremoto, uma coisa muito
muito putz, grave, gente, né? lascou, É. Mas enfim, eu falei, até isso me assustou menos do que o jogo da Turquia, viu? Um time ruim da peste, né, gente? Nossa, Não, foi um e bombardeio. não, e O eles fizeram duro 63 finalizações e eles não fizeram nenhum gol. Eu falei, não, o homem que saiu chorando lá, eu sairia chorando também, gente, não é possível isso. foi mesmo, foi isso mesmo. Foi só bola fora, gente, mas né, eles Sim, chegavam perto e bola fora, não tinha cor. sim. Nossa, não, e eram chutes muito ruins, né? Não é aquele chute que você fala, putz, passou raspando, não. Se passou raspando no telhado do estádio, assim, né? Não é passou raspando no gol. Aí você fala, meu, não é possível esses caras jogando. É óbvio que você vai ganhar, vai perder do Paraguai, né? Sim, sim, sim. Ai, Hoje tem gente. mais, né? Hoje Ainda tem, bem também, né? Pelo amor tem de Deus. jogos já. Sim. Ainda bem que a gente ganhou ontem também, né? Porque Sim. eu tava falando, pô, se a gente cai numa chave que nem tem, sei lá, Croácia e Inglaterra, meu Deus do céu, cara. A gente tava muito, muito lascado. Porque, assim, essa seleção só tem dois caminhos, né? Ou ela vai cair, espero que não caia no 16 avos agora, que seria uma. Nossa, não sei nem uma palavra para isso, não tem. Eu não sei se a gente passou uma Ia vergonha ser nesse inédito tamanho. para o Brasil, eu acredito. Não, ia Ia Eu ser ser uma acho que vergonha. inédito. nunca Cair na caiu, né? primeira rodada agora. E aí, ou engrena e vai até o final. Que é tipo. Sim. Eu acho que tem uma chance de engrenar. Se a gente juntar uns dois jogadores bons, dá para carregar e rezar, né? Fazer um monte de reza aí para essa defesa aí não vazar, né? Não entregar, né? Que Eu ontem. tava contando que eu assisti aquele documentário Brasil 70. Acho que você assistiu também, né? Não. E assista, assista. É muito bom, que fala sobre um documentário sobre é um seriado, assim, uma A minissérie sobre a série. Copa de 70. E o técnico, né, que montou aquele time era o Saldanha, e o Saldanha era comunista, né? Tanto que ele é demitido um pouco antes de começar a Copa, né? Quem assumiu depois foi o Zagallo. Ele é demitido justamente porque ele estava usando as viagens que a seleção fazia, o que ele fazia em nome da seleção para trocar cartas, né? Enfim, denunciar a ditadura, né? Mas aquela seleção era uma coisa fantástica, assim, né? E assim, tem uma coisa que eu nunca tinha, até porque, né, eu sou de 78, né? Mas uma das coisas que me caiu a ficha, assim, foi o Pelé, que o Pelé foi execrado na Copa anterior, e ele só se tornou o Pelé que ele se tornou por conta da Copa de 70. Mas tem uma fala dele, que eu estou vendo também, a gente teve uns comentários aí que não estão torcendo pelo Brasil, enfim, mas eu acho que uma coisa que talvez você concorde comigo, que ele fala assim que a desesperança é uma atitude reacionária, né? Então, assim, muito embora, né, a gente tenha todas as críticas válidas, né? Inclusive a chamada desse programa é para dizer que justamente que futebol é política. Se não fosse, a gente não teria a seleção que a gente tem hoje escalada. Mas eu acredito, eu acho que assim como eu, a gente espera, né? A gente quer o Hexa, né? A gente quer o Hexa há bastante tempo, né? Então a gente vai torcer pelo Brasil. Queria que você comentasse com isso. certeza, gente. Não tem, assim, é óbvio que a gente quer ser campeão. Eu não quero nunca ver uma seleção chegar a ser penta junto conosco. A gente tem que estar sempre um passo à frente, cara. Esse é o nosso maior soft power, assim, né? Até brinco, uma vez eu fui jogar e tinha um monte de. Eu fui jogar num negócio que era tipo uma quebra de recorde de futebol de mulheres, né? Tinha que ter mais tempo jogando sem parar, mais países do mundo, tudo, tipo, sem parar. Então foram 4 dias e pouco de madrugada dentro, jogando sem parar, formando times e entrando um monte de time, né? E eu entrei, eu fui com a minha esposa, mas ela não jogava, só eu que fui jogar. E aí eu entrei num time lá de umas americanas e elas me receberam bem, porque era um time mais 50 que elas faziam. E aí eu entrei com elas, eram 4, a gente precisava de mais gente e tal. E aí entrou, né, foi uma coisa muito legal até, porque, pô, nossa goleira usava hijab, ela era da Jordânia, ela jogando com hijab, a gente conheceu um monte de gente ali,
E uma das meninas do outro time, que era uma dupla de meninas, elas deviam ter uns 17 anos no máximo, assim. E aí eu perguntei de onde elas eram, e elas eram da Inglaterra. Elas eram de um projeto para ensinar meninas a jogar bola. Você vê que elas jogavam bem, assim, que eles estavam apostando muito na base, né? E elas vieram falar, você é da onde, né? Porque a gente não tem cara de nada, né? Brasileiro pode ser qualquer um no mundo, é um coringa, né? E eu falei, Brasil. Gente, vocês não têm noção do que foi a reação do time. Assim, eu não jogo tão bem, assim, eu jogo na zaga. Se você jogar na zaga, você não é craque, né? A gente já sabe como funciona. Eu ia te perguntar que posição você jogava. A gente faz o que dá para fazer, né? Mas, pô, você não vai fazer uma jogada assim, né? E tirar a bola ali e tal, fazer o básico, né? E aí quando o outro time ouviu, o pessoal ficou até assim, né? E eu falei, gente, não foi uma reação, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Elas não atacavam mais pelo meu lado, porque elas estavam com medo. Elas estavam apavoradas de eu relar na bola. Quando eu relava na bola, vinham 3, porque elas estavam com medo de eu sair driblando o time inteiro. Eu falei, gente, tá tudo certo. Não... Mas você vê o tamanho, o que é a imaginário do mundo em relação a gente, porque ali tinha gente do mundo, tinha uma mina de Gana no outro time, a goleira era espanhola, era tipo gente completamente X, assim. Quando eu falei Brasil, as coisas mudaram, assim. Eu falei, mano... E como tinha poucos brasileiros nesse dia, as brasileiras que chegavam, o pessoal ficava apavorado, tipo, mano, acabou. É isso, vamos perdemos, sabe assim? E aí eu falei, até brinquei com elas, né? Eu falei, pô, nem jogo, não, você é brasileira, fica aqui. E elas falando para eu ficar ali, e não atacava mais nosso time, porque eu tava na zaga, elas pararam de atacar, elas ficavam tocando bola para tentar chutar de longe. Eu falei, mano, porque era medo de tomar um chapéu ou qualquer coisa, apavorou o time. Eu falei, nossa, o poder que a gente tem como brasileiro, a gente não faz ideia, né, do que é, porque a gente é o melhor no esporte mais popular do mundo. A gente, pô, quando você vê esses vídeos agora que estão chegando, né, que é os indianos, os caras de Bangladesh, haitianos e um monte de lugar que fica muito feliz quando o Brasil ganha, a gente não tem noção do como a gente consegue influenciar esse pessoal. É muito absurdo. E no feminino também, né? Você fala, pô, eu via a galera que quando via a Marta tinha criança chorando. Quando eu fui ver Copa, as crianças choravam, assim, era muito absurdo. A gente acho que não tem essa noção aqui dentro, né? Acho que você só começa a perceber quando você vê alguém de fora tendo uma reação que você não imaginava, que aí você fica, gente, tá certo isso. É verdade isso aí, porque é bem isso mesmo, a gente não tem noção do nosso poder com o futebol, então não tem como a gente aceitar. Imagina, pô, um time qualquer aí vai virar... Pô, quando o Klose passou o Fenômeno na artilharia da Copa, eu fiquei muito revoltado. Sim. Pô, cara, o Fenômeno, assim, ele teve os problemas dele, a gente sabe que jogador é muito difícil, né? Mas, pô, passar o cara, o Klose é jogador de segunda prateleira, né? Não é da primeira. Uhum. Tem como esse cara. Agora que o Messi passou, eu juro que eu fiquei até um pouco mais aliviada, porque pelo menos ele merece estar ali. Verdade. Nunca considerei que ele merecia, não desmerecendo ele como humano, né? Uhum. Mas, pô, tem jogadores e jogadores, né? É verdade. E aí eu queria... Bom, a gente já está aí, né, para finalizar o programa. Queria primeiro te agradecer. Nossa, riquíssima essa troca, né? Eu fiquei bem feliz, assim. Aprendi muita coisa, né, sobre futebol feminino. Queria te dar uma outra indicação também de minissérie, que é o do Ronaldo Gaúcho, o Bruxo. Não vi também. Também tem um documentário sobre ele que é sensacional. Nossa, deve ser muito bom, gente. Esse sensacional. Homem... O que ele não fez, né? Não, e assim, e a forma como a carreira dele veio sendo conduzida pelo irmão, né, e o pai, tem todo um histórico familiar aí, né, ele foi a segunda geração, né, quase que terceira ali, irmão caçula, né, então, assim, a forma como a carreira dele foi conduzida, assim, eu fiquei muito fã dele depois de conhecer sobre ele a vida muito... dele. Assim, ele fez tudo, né? Até ser preso. Sim. Como é que pode? Por uma coisa absurda. Porque ali foi... Eles não falam em todos os detalhes, mas ali o que aconteceu foi que chegou uma pessoa na casa do Ronaldinho, levou um passaporte, um documento paraguaio e deu de presente para ele. E ele foi usar o negócio lá e quando ele foi ver, era falsificado. Olha aqui. Nem a polícia acreditou. Mas nem eu acreditaria. Eu falei, gente, óbvio que todo mundo sabe que é ele.
Ele não tem como se esconder, Então, ele. Tipo, até a polícia falou, mas por que um jogador... Por que ele precisa... Porque, assim, a gente faz entra sentido. no Paraguai com RG brasileiro, por causa do Mercosul, né? Não, sem a menor necessidade, mas foi, de fato, assim, tem coisa que é só ele mesmo, né? Assim, é muito louco. E aí ele é preso, aí só pegando o gancho, que não tem como deixar de falar isso, né? Ele é preso, ele e o irmão, e eles ganham o campeonato da penitenciária. O que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar bola. Porque o já tá... do Ronaldinho é que ele acordava e ia dormir com a bola no pé, né? Ele ia para a padaria chutando bola, voltava. Ele era literalmente aquele menino que não tirava a bola do pé para nada. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos disputar o campeonato. E eles ganharam o campeonato. Óbvio, né? Eu fico imaginando a mídia do Paraguai, né? Eu fiquei até com essa curiosidade. Enlouquecida. Noticiando o campeonato penitenciário, porque, mano, se eu tivesse o Ronaldinho Gaúcho, como jornalista, se eu fosse jornalista esportivo e tivesse o Ronaldinho Gaúcho, né, no campeonato, eu ia cobrir. Eu ia querer ser cada coisa que estava coisas que a gente desacredita. Né? Muito louco isso, muito louco. Gente, muito bom, viu? Mas, enfim, né? Queria te agradecer, né? Eu que agradeço, gente. Não sei se o João tem mais alguma coisa, João. Não, adorei. A gente precisa ter uma sessão agora só sobre futebol feminino aqui no programa. Bora, Naira. Bora conversar sobre isso. Trazer uma editoria nova aqui para o fazer uma outra editoria. Muito legal. Pensei nisso também, hein? Bacana. De torcer. O pacto para o ano que vem é o seguinte, você já começa a disseminar isso. Assim. Os times gringos têm pavor de gente que grita, eles não gritam, eles não torcem, eles ficam sentados. Todos os times gringos ficam sentados. O que a gente tem que fazer é ganhar a Copa do ano que vem no grito. Vocês não têm noção do quão em choque ficou a torcida, ficou a estadunidense jogando aqui na Arena Corinthians. Elas estavam apavoradas. E a torcida estava muito tranquila, tá? Muito tranquila. Real. Sim. Se juntar a torcida para cantar na cabeça dos gringos, a gente ganha essa Copa no grito. Porque elas não conseguem jogar com barulho, com gente causando. Elas estão acostumadas a jogar com todo mundo sentadinho. Então a gente vai ter que levar umas vuvuzelas, né? Vai ter que ser. Eu juro para vocês, é uma coisa maluca, porque é hábito, né? Onde vai ser a Copa do ano que vem? A gente aqui no Brasil, né? Tá, então eu já vou começar a fazer uma coleção de vuvuzelas, já eu e minhas filhas já. A gente... fazer uma coleção. O Brasil conseguiu trazer para cá a Copa Feminina, né? Então a gente vai... As sedes são aqui, no Rio Grande do Sul, são 3 estados, acho que é Bahia, Fortaleza... Não, Bahia, Ceará... Da onde que é o outro? Preciso muito lembrar. Vai ter em Brasília, que é no... Distrito Federal, né? E eu acho que é algum estádio do Paraná, se eu não me engano. Mas eles não... A única coisa que a gente ficou triste é que eles tiraram o norte do país, que a gente queria muito que fosse do Pará, né? O Mangueirão. Mas eles não aceitaram, eles não colocaram. Então vão ser esses estádios. São Paulo tá, né, Naira? Vai. E o Rio de Janeiro. Esqueci do Rio de Janeiro. Rio. Então é isso, gente. É juntar, ir pra Copa e cantar na cabeça da galera que a gente ganha essa Copa Feminina no grito, viu? Eu puxei aqui, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No sul é Porto Alegre, não é Paraná. E não vai ser no Ceará, vai ser em Recife. E realmente, né? Podia ir. Com tanto estádio que foi construído para a Copa do Mundo aqui do Brasil, né? Podia ter na Arena Amazônia, pelo menos, né? Tem um estádio maravilhoso lá, né? E, bom, enfim... A gente só vai encerrar porque a gente tem que encerrar, porque eu acho que a gente ficava o dia inteiro aqui conversando. E queria que você falasse aí se tem alguma coisa mais para falar, enfim. Gente, se puderem seguir a gente lá no Joga Amiga, né? Fortalecer nosso trabalho, divulgar tudo que a gente faz para visando sempre o melhor do futebol de mulheres. Então, todo o apoio aí para o futebol é sempre bem-vindo. E agradeço demais o convite aí, espero que tenham gostado e sempre que puderem, precisarem de algo, a gente está sempre disponível. Valeu. Valeu, então. Muito obrigada aí pela sua participação. Vamos escalar você outras vezes, viu? Obrigada, viu? No nosso programa. Até. Um grande abraço aí, até. Tchau, tchau. Um abraço para a nossa audiência e vamos lá, vamos torcer, apesar de tudo.